você tem que saber que o batismo no Espírito Santo sobre a sua vida é para você trazer refrigério para a sua vida e para a vida do próximo, para você levar mais pessoas para baixo dessa graça maravilhosa, para você não se desviar dos caminhos do Senhor e para você caminhar em direção às promessas dele. Pois quem... Que a graça e a paz estejam no coração de todos. A nossa leitura vai estar em Mateus 8, no versículo 14. Mateus 8, versículo 14. E como título dessa mensagem, eu coloquei um toque de Jesus em minha vida. E hoje você vai ser tocado por Jesus. Amém? Mateus 14, 18, 20 fala assim: onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quem é de Jesus aí? Amém. Amém. 2 ou 3 reunidos. Na profundidade da revelação dessa palavra, você é corpo, alma e espírito. E você está aqui rendido ao Senhor, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Por isso você está aqui. E eu quero que você declare: eu sou de Jesus. Então a palavra se completa com a presença de Jesus aqui neste lugar. E hoje Ele vai tocar na sua vida. Por isso você veio aqui. A leitura nos diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, enferma com febre. Então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Em seguida levantou-se e ela passou a servi-lo. Amém? Curve mais uma vez sua face, feche seus olhos. Senhor Jesus, um dia tocou na mão da sogra de Pedro e ela passou a servi-lo, Pai. E aqui estamos, Senhor Jesus, dizendo: queremos servi-lo. Toca em nossas vidas hoje, que nós não saia daqui sem o Senhor tocar em nossas vidas. Que entre aqui e tome seu trono de autoridade. O primogênito, nós que somos filhos, contemplamos a Deus graças ao que você fez. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero que vocês se norteiem pelas coisas que eu vou dizer aqui, para gerar fé no coração de vocês, até nós chegarmos ao ponto de Jesus tocar na sua vida hoje. Esse toque de Jesus em nossas vidas, após Ele, tudo muda. Algumas semanas atrás, num sábado, eu encontrei um menino que há muitos anos eu não via, há mais de uma década. E ele, perto desses meus amigos que estavam ao redor, ele contando como que eu era antigamente. E eu escutando ele falar, representava que eu estava lendo um livro, ou que aquela vida não era minha. E eu parei para pensar como eu fui mudado, como Deus transformou a minha vida, como as coisas mudaram. Antigamente, passando por dificuldades, coisas ruins, e trazendo a minha família a sofrer. A minha esposa, sim, foi guerreira de estar ao meu lado, e uma oração dela, a oração que ela falou a Deus: transforma a vida do meu marido, e Deus ouviu. E como isso aconteceu? Qual foi o processo? Eu quero falar um pouquinho dessa história, e depois nós vamos à palavra, e nós vamos entender. Quando eu entrei dentro dessa igreja, há quase 10 anos atrás, eu lembro que Deus, num domingo, falou para mim e para minha esposa: vá até aquela igreja. E eu vim, mas contra a minha vontade. Porque eu era uma pedra, eu era do mundo, era uma pessoa ruim, de mim nada se tirava proveito. E então, eu entrei dentro dessa igreja. Ao entrar, encontrei uma pessoa, pastora Márcia, e ela falou assim: abençoado todos são, mas aqui você vai receber as suas promessas.
caminhe 90 dias conosco e a sua vida vai mudar. Essa é a primeira promessa. Mas se a sua vida não mudar, em 90 dias o nosso pastor deixa de ser pastor. E eu confesso para vocês, eu tinha uma vida muito ruim, muito ruim. Dava para dizer que era assim castigado por Satanás. Trazia uma vida ruim à minha família. Mas nesses 90 dias, o que aconteceu? Eu, de coração duro, sentado, de braço cruzado, não participava, estava ali, só o corpo. Mas Deus era tão bom comigo que começou a me dar visões de coisas que iriam acontecer. Eu me recordo de ter chegado na casa de uma pessoa, começar a juntar os itens da casa dela, falando assim: hoje os ladrões vão entrar aqui, vão... Todo mundo achando que eu estava doido. Eu lembro de eu tentar ligar para o meu irmão e pedir para a minha irmã: ligue para o meu irmão, ligue para o nosso irmão, ele vai capotar o carro. E ela, em ligação, falou assim: mas ele já capotou, está bem, nada aconteceu. Então, visões que foram acontecendo nesses 90 dias, e eu previ aquilo lá, né? Sabia que vinha de Deus, me achava uma pessoa justa e correta, né? Como Salvador, mas visões Deus me dava e as coisas iam acontecendo. E quando estava se chegando perto dos 90 dias se completarem, eu lembro que eu sentei num banco bem na parte de trás, e naquela noite Deus me deu uma visão de uma pessoa sofrendo um acidente em um determinado lugar. E eu já estava técnico em evitar acidentes, e ver o que acontecia, as coisas. Eu falei: eu vou lá e vou esperar e vou ficar bem atento. E essa pessoa que sofreu o acidente fui eu. Só porque eu lembro que quando eu tive essa visão, eu entrei dentro da igreja, né, antes do acidente, e falei assim: Deus, aquela mulher, Márcia, falou que se minha vida não mudasse, em 90 dias o pastor deixava de ser pastor. Então hoje eu estou falando ao Senhor, eu sei que o Senhor me ouve. Ache para aquele gordinho lá um outro emprego, porque amanhã ele tem que deixar o púlpito. Eu não vou falar quem que era o pastor, mas eu era uma pedra e eu tratava assim. O que aconteceu? Eu sofri um acidente, fui parar no hospital. O médico falou para mim: você vai perder os movimentos do braço, você não vai mais poder trabalhar. E foi milagre atrás de milagre. E no 90º dia, eu estava no hospital, sem remédios, sem ter o que fazer, sofrendo de muita dor. E eu lembro que em 3 meses de igreja, 2 coisas eu me lembrei. O trecho de uma música: Jesus, o filho de Davi, me cura. E eu comecei a clamar: Jesus, o filho de Davi, me cura. Jesus, o filho de Davi, me cura. E eu entendi quem que era Jesus. 31 anos eu não tinha entendido. E naquela noite eu entendi quem que era o Senhor Jesus em minha vida. Naquele momento ele se transformaria em meu Salvador. E eu estava na cama do hospital, sem remédio, sem anestesia, sem o movimento do braço. Estava sofrendo. E comecei: Jesus, o filho de Davi, me cura. E eu senti uma presença entrar pela porta do quarto, com ela mesmo fechada, trazendo um aroma inconfundível e incomparável, algo que eu nunca senti em lugar nenhum. E eu senti um toque que veio sobre mim, e naquele momento a minha dor sumiu. Naquele momento eu me senti curado. Mas mais do que isso, Jesus transformou a minha vida. Quando eu saí do hospital, eu me recordo que eu entrei em casa e olhei para minha esposa, e eu percebi o tanto de tempo que eu desperdicei de não amá-la corretamente. Olhei para os meus filhos e percebi o tanto que eles precisavam de mim. Olhei para as coisas de casa e percebi: a minha esposa precisa de uma cozinha nova, precisa de algo novo para ela. Eu escutei amém das irmãs, mas o recado está dado. E ali eu saí mudado, transformado, um toque de Jesus em minha vida. E eu comecei a minha caminhada cristã. Deixei de ser pedra, deixei de ser ruim, e Deus trouxe muitas coisas à minha vida e à minha família e às pessoas que me cercam.
Mas como isso aconteceu? Nós temos que entender que a palavra nos fala assim, em Romanos 12:2, né? Que você não se amolde com as coisas desse mundo, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você entender, uma pessoa amoldada com as coisas do mundo é tudo que ela aprendeu. Por isso que o reino de Deus é das crianças, porque ela não tem as decisões dela, a vontade dela, ou aquilo que o mundo colocou sobre ela. E Jesus, quando fala para você, se transforme, seja renovado, Ele fala que você seja novo quando era lá na criação, quando era no novo. E isso que eu vejo que Deus fez naquele momento que permitiu Jesus tocar em minha vida. O que eu quero dizer? Que as coisas boas e ruins não importa. O que importa é o que Jesus pode fazer através desse toque na sua vida. Para você entender, se você achar um ouro na terra, você vai pegar esse ouro, ele vai estar com impurezas e vai estar deformado. E então, é um toque de um especialista que vai transformá-lo numa joia. E é isso que eu quero propor para vocês nessa noite. Seja tocado por Jesus. É uma chance que Deus dá a nós, através da palavra, através do que Ele pode fazer. E através da presença de Jesus nesse lugar essa noite. Às vezes, você tem que entender. Adão era um cabeça de raça. Então todas as pessoas foram feitos pecadores através dele. Se aqui estivessem os filhos de Adão, ia ter só pecadores sentados. E você tem que entender que Jesus veio para salvar a humanidade e ser o cabeça da raça após a salvação. Então vocês têm que saber que aqui sentado existem cristãos, existem Jesus, existem filhos de Deus, existem imagem e semelhança a Ele. E assim, eu creio que vocês vieram para um propósito. Então deixe Deus moldar a sua vida, te transformar como Ele fez na criação, para você ser imagem e semelhança de Jesus, aquele que é o cabeça de raça. Nós viemos para ser igual a Ele. Nessa caminhada cristã, eu tive muitas experiências com Deus, muitas coisas maravilhosas. Mas por que eu trouxe essa ministração aqui hoje? Eu quero ter mais experiências com Deus, mas eu quero que você tenha as suas experiências, que você possa ser usado por Deus, que você possa glorificar o nome dEle e testemunhar, e um dia contar assim, eu entrei e sentei naquele banco e saí transformado, e minha vida mudou, e eu mudei a vida de muitas pessoas. Eu trouxe milagre, eu trouxe direção, eu trouxe oração, eu trouxe bênção à vida do próximo, e eu trouxe a presença de Jesus Cristo de Nazaré e a salvação. Para isso, eu trouxe essa palavra aqui hoje. Aí, você tem que abrir o seu coração e entender que um toque de Jesus, ele vem para mudar o que você é. Aí você pensa, não, mas eu sou correto, eu sou certo, faço minhas coisas. Mas às vezes você foi moldado pelo mundo. Um lugar que você trabalhou, ele te faz, às vezes, perfeccionista, às vezes te faz rígido, às vezes não te faz maleável, às vezes muda a sua vida, às vezes a família que você veio, as pessoas que você convive. É isso que Deus quer, que você não seja moldado por isso, mas a hora que você tiver que agir, você seja igual Deus quer que você seja, igual Ele te criou para você ser. Aí eu quero explicar na Bíblia sobre esse toque de Jesus. Em Colossenses 2:17, a palavra diz assim: esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. O que essa palavra quer dizer? Que no Antigo Testamento existia várias coisas que aconteciam e era sombra das coisas que acontecem hoje. Então,
eu posso citar exemplos para vocês. Por exemplo, Abraão levou Isaac ao sacrifício, colocou madeiro nas costas dele, caminhou por 3 dias, ali foram num jumento, subiram ao monte para sacrificar o filho. A mesma coisa aconteceu com Jesus, carregou o madeiro, subiu ao monte e foi sacrificado. O cordeiro que veio ali no Velho Testamento era Jesus. Aí você pode tirar mais coisas através da leitura, porque a lei antigamente trazia só uma sombra e hoje é realidade. Você pode ver, por exemplo, Moisés salvando o povo. Ele pegava e trazia a salvação, a libertação. Jesus fez a mesma coisa. Quando você vê que Davi enfrentou Golias, o Davi não somos nós. Davi é Jesus enfrentando um inimigo que não poderia ser vencido, o pecado que veio ao mundo. E assim nós vemos as coisas do passado sendo realidade nas coisas do futuro. Aonde eu quero chegar? No toque de Jesus na sua vida. Então nós vamos entender o que a palavra fala em Hebreus 10. Como a lei que trazia apenas a sombra dos benefícios que hão de vir e não a realidade dos mesmos. Por isso dela nunca se consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos anos após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Os que se aproximam para adorar. Jesus vai aperfeiçoar você hoje, através de um toque. Na palavra, quando vem Jesus para tocar em vidas, ele vem realmente para fazer diferença. Como eu citei o Velho Testamento, eu vou colocar Jesus, o que ele falou em Mateus 3,11. Eu em verdade vos batizo com água. É João falando, João Batista. Em verdade, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse toque de Jesus, o batismo em Espírito Santo e em fogo, uma pessoa moldada, uma pessoa que esse fogo vem, como ali no ouro, vem para purificar, para santificar. O fogo de Deus, o toque de Jesus, o batismo de fogo. Em Hebreus 6:1, portanto, deixamos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Dá instrução a respeito dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. A imposição de mãos, o batismo e essas outras coisas que eu citei é um rudimento de Cristo que nós temos que aplicar à igreja de hoje. E é sobre esses batismos que eu quero falar. E principalmente até a hora que nós chegar nesse batismo de fogo, que é só Jesus que pode trazer. Em Êxodo 12:12. E naquela mesma noite eu passei pela terra do Egito e matei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Yahvé. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e a praga da destruição não vos atingirá quando eu ferir no Egito. A sombra de algo era isso. O que eles fizeram? A 10ª praga, viria o destruidor e levaria todos os primogênitos da terra. E ali eles pegaram o sangue do cordeiro e passaram nos umbrais da porta, de baixo a cima e na parte de cima, um sinal da cruz. Ali eu vejo, naquela época, a sombra. Hoje é realidade. Quando você vem para a igreja, o primeiro batismo, o batismo em Jesus Cristo, quando você vem para a igreja
e você aceita Jesus Cristo como Salvador, existe um batismo em Cristo que entra no seu coração. Para você entender, o povo estava ali, sendo massacrado, escravizado, sofrendo, não tinha futuro, não tinha alegria, não tinha nada para eles, era só escravidão. E ainda viria o destruidor e acabaria com a vida deles. Esse sinal, esse batismo, essa unção que foi feita nas portas, nos umbrais, significava o quê? Aqui o inimigo não pode tocar. Aqui não pode entrar a morte, não pode entrar a destruição. E hoje, como que eu vejo? Se você falar assim em seu coração: Senhor, essa vida passada já não serve para mim. Eu não quero mais ser escravo do pecado, não quero ser escravo do inimigo. E o inimigo não tem o poder de tocar na minha vida. Então eu aceito esse sangue sobre a minha vida. Aí nós trazemos a realidade, não só a sombra. Você aceitando Jesus Cristo como Salvador da sua vida, você sendo batizado por Ele, ali eu aceito Jesus, é o primeiro batismo que tem, é o batismo que te liberta da condenação, que te liberta do inimigo, que te liberta dessa opressão. E nós continuamos no Velho Testamento e vamos encontrar um segundo batismo. Esses dias eu pude participar do batismo nas águas com alguns irmãos, e que experiência maravilhosa, as visões que Deus trazia, o ambiente espiritual e profético ali. Como foi no Velho Testamento? Alguns estudiosos, eles falam assim: não, o batismo nas águas, quando o cristão pratica, é simplesmente para mostrar para as pessoas de fora do mundo que ele mudou de vida. Mas não é não, eu garanto para vocês que não é. O batismo nas águas, o povo hebreu, ele saiu do Egito, e ali ele chegou, e o inimigo decidiu ir atrás deles. Faraó falou: não, esses não vão ser libertos. O que acontece? Deus abre as águas, e todos eles passam, e o inimigo não pode passar pelas águas. O que eles encontram após isso? O caminho da terra prometida, um cuidado de Deus, milagres, muitas coisas. O batismo nas águas no Novo Testamento, aquele batismo quando você decide descer as águas do batismo, ali você morre deixando todos os inimigos para trás, ele não pode mais tocar na sua vida. Quando você sai da água, você respira o Espírito de Deus que paira sobre as águas. Aí você pode pensar: não, mas no batismo você afunda. Os hebreus não se afundaram. E eu falo uma coisa para você: existiu outra coisa igual ao Antigo Testamento, alguém passar pelo meio das águas sobre a terra seca? Não. E também não existe no dia de hoje algo parecido com uma pessoa mergulhar e nascer de novo. É só por Jesus Cristo. É só um batismo nas águas em nome de Jesus. Se você ainda não se batizou nas águas, eu falo para você: não desperdice essa oportunidade. Fale para os pastores: eu quero se batizar, porque eu quero sair para uma vida nova e encontrar as minhas promessas. Eu quero viver os milagres que Deus tem na minha vida. Eu quero caminhar essa vida, começar caminhando nessa vida cristã. E eu creio, e eu sei que tudo vai mudar na sua vida. E nós continuamos falando sobre as sombras das coisas que aconteceram no passado. Êxodo 14 nos fala sobre a passagem, sobre a terra seca. E nesse batismo nas águas, eu tive algumas visões das pessoas que estavam ali. E a maioria delas é sobre promessas sobre a vida dela. Promessas que a pessoa encontra quando se batiza. No Velho Testamento, Deus também prometeu e Deus cumpriu.
E eu acredito que Deus vai cumprir na sua vida as promessas que você tem. Para que você veio esse mundo? Para que você está na igreja aqui hoje? Para descobrir que você tem um propósito. E Deus quer te fazer feliz, quer te fazer prosperar, quer te fazer instrumento da graça dele. Atos 10, a palavra nos fala assim, 44. E aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram ainda admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios. Porquanto os ouviam expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse a água e impeça que seja batizado? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. O terceiro batismo. O que ele falava aqui? Que as pessoas ali, ao ouvirem a ministração, começaram a receber o do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. E ainda falava: então vamos batizá-los com água. Você tem que saber que só um batismo é o primeiro, o batismo em Cristo. Aquilo que você decide em seu coração e se apresenta diante de homens e fala assim: não, eu sou de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida a Ele. Os outros três não têm uma sequência certa, como é aqui na palavra, mas nós temos que saber que é um direito seu, você ser batizado em Cristo, como você já foi, pois você está aqui. O batismo nas águas, um batismo no Espírito Santo e o batismo de fogo. É para a sua vida. Êxodo 13, 21. Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. A sombra do passado, do Velho Testamento, o batismo de hoje, o batismo do Espírito Santo, essa coluna de nuvem que não deixa você se desviar. Você acha que o povo hebreu ia sair debaixo dessa nuvem para se queimar no sol? Ia se afastar da presença de Deus? Porque eles sabiam que era Deus que estava ali. Então, você tem que saber que o batismo no Espírito Santo sobre a sua vida é para você trazer refrigério para a sua vida e para a vida do próximo, para você levar mais pessoas para baixo dessa graça maravilhosa, para você não se desviar dos caminhos do Senhor e para você caminhar em direção às promessas dele, pois quem guiava eram as nuvens, a nuvem de Deus. E assim eu falo, você batizado pelo Espírito Santo, você também não se desvia, você não se desgasta, você não se acaba, e ainda você caminha em direção às suas promessas. Você no seu coração, no seu íntimo, ore a Deus e fale: Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Em primeiro lugar Ele vai falar: eu já te dei Jesus. Abrace Ele, sinta Ele, viva por Ele, e tudo mais vai ser acrescentado na sua vida. E o batismo de fogo aqui, Atos 19. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou alguns discípulos. Eles indagou: recebeste o Espírito Santo na época que crestes? Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: ora, que tipo de batismo fostes batizados então? E eles declararam: no batismo de João. Então Paulo lhe explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava que o povo cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. O batismo em Jesus
ele vem através da ministração. E eu quero falar para você, Jesus Cristo é o nosso Salvador. É através dele que você vai encontrar o que você precisa para ser feliz, a alegria no seu coração, a direção, a salvação em todas as suas áreas, que você vai encontrar conforto, você vai encontrar saúde, paz, que você vai encontrar um futuro bom para a sua vida e para a vida da sua família, para aqueles que o cercam. Jesus Cristo é aquele que se fez carne e veio aqui para levar a condenação que havia sobre a sua vida. Se você crê nisso, você é batizado em Jesus. E o batismo no Espírito Santo. Aqui Paulo, ele usava um rudimento da igreja de Cristo, a imposição de mãos. E depois, aqueles que sentem, talvez eu não seja batizado no Espírito Santo, eu não estou cheio do Espírito Santo, eu quero receber esse dom celestial, porque isso foi uma promessa do Pai, através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo enviou. E nós vamos impor as mãos sobre vocês e vocês vão sair batizados no Espírito Santo, aqueles que têm essa dúvida. Mas o principal, o batismo de fogo, é aquele que só Jesus pode trazer à sua vida. O que é um batismo de fogo? É um batismo que Jesus toca em você. Como naquela noite eu fui tocado e saí dali totalmente mudado, uma vida nova em minha vida. Eu já vi pessoas se converterem e não fazer o que é certo, correto, e não andarem segundo os caminhos de Deus. E uma notícia eu tenho a vocês: o batismo de fogo, ele não é uma vez só. Cada vez que você precisar de uma purificação sobre a sua vida, santificação, um processo, clame a Jesus pelo toque dele na sua vida. Não há quem não precise e não há quem não o possa receber, porque aquele que pode entregar, ele é poderoso para isso, e ele está aqui nessa noite para tocar em sua vida, para fazer você mudar, para fazer você ser o instrumento da graça de Deus, para você viver experiências com Jesus, experiências. Clame a Jesus: Senhor Jesus, eu quero uma experiência com Deus, e a resposta vai vir a partir de um toque dele em sua vida. Você vai ser mudado hoje. O fogo que traz purificação, que vai te moldando, te santificando. Por que eu trouxe essa ministração também? A coluna de fogo, ela não permitia que os inimigos se aproximassem sem ser vistos. Há uns dias atrás, a minha esposa teve uma visão, nós entramos em oração, onde o inimigo enganava algumas pessoas da igreja. Esse fogo não permite o inimigo entrar, não permite o inimigo se aproximar. Esse inimigo que veio, esse demônio, é o que sussurra nas trevas, o que caminha na escuridão, é o que não pode ser visto, a não ser que o fogo de Deus esteja sobre a sua vida. Aí ele não pode nem se aproximar, ele não pode te enganar, ele não pode trazer para a sua vida destruição, engano, trazer erro. O fogo de Deus, um batismo de Jesus Cristo de Nazaré, um toque para a sua vida, é o que você precisa hoje. O que nós precisamos é de Jesus, e Ele pode saber o que você precisa, e Ele pode acrescentar mais do que eu estou falando. Às vezes você veio aqui com outro propósito, mas saiba, você estava embaixo de uma concordância que aqueles que viriam à igreja nessa noite seriam tocados por Jesus, e assim eu creio. Hoje, Jesus tocando em sua vida. Eu quero que vocês se coloquem em pé. O ministério do louvor vai vir aqui. Como profeta, a gente transmite muita coisa que Deus quer mostrar para o futuro. E vendo o futuro, eu começo a ver pessoas sendo usadas por Deus, pessoas trazendo diferença, pessoas que por onde elas caminham, a luz de Deus vai à frente, pessoas vivendo a palavra de Jesus em seu coração, pessoas sendo identificadas como: eis aqui um filho, uma filha de Deus.
porque eu vejo cristões, pessoas que no dia do arrebatamento serão levadas por Jesus, verdadeiros adoradores. Assim eu creio, assim eu creio. Abra o seu coração. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.